Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Esse texto de hoje, ele é muito oportuno e muito providencial para esse momento que nós estamos enfrentando, momentos que as pessoas estão com dificuldade de tocar os seus negócios, um momento quando a nossa vida financeira é diretamente afetada e nós pensamos até quando nós temos condições de suportar as circunstâncias que nós estamos enfrentando. E nós precisamos lembrar que não só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus, e Deus tem ordenado a sua palavra de provisão para a vida de todos nós. E hoje nós vamos falar sobre a surpreendente providência divina em nossas vidas. Amém? Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 1. Vou fazer a leitura. Diz assim: Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Levante-se e vá a Sarepta. Versículo 1, me perdoem. Versículo 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Mas passados alguns dias o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: Traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: Então não tenha medo. Vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra do Senhor, segundo a palavra de Deus a Elias. Assim comeram ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Vamos orar? Curve sua cabeça na sua casa, com a sua família. Coloque seu coração, as suas expectativas diante de Deus e faça a oração mais simples possível nessa hora. E a oração mais simples que nós iremos fazer juntos é: Senhor, fala comigo, me alimenta da Tua palavra hoje, em nome de Jesus. Amém? Senhor amado, nós te suplicamos a iluminação do Teu Espírito Santo, para que o Senhor fale ao coração do Teu povo
e ao meu coração. Que eu seja, Deus, um instrumento do fluir da Tua palavra e que a Tua palavra alimente, Senhor Deus, a minha vida e os meus irmãos. Que a Tua igreja, que não se alimenta simplesmente de pão, mas que se alimenta da palavra que é ordenada por Deus, que esta palavra possa vir ao encontro dos nossos corações hoje. Fala conosco hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Elias, ele era homem de Deus. Essa titulação homem de Deus, ela é muito comum nos livros de reis, e ela se refere a alguém que é um mensageiro da parte do Senhor. Elias era homem de Deus e profeta. Profeta era um representante de Deus diante dos homens, cujo compromisso era dar uma palavra franca e honesta, mas que representava não simplesmente a sua perspectiva e o seu ponto de vista das coisas. A palavra do profeta não era uma opinião. A palavra do profeta era a narrativa da vontade de Deus revelada para o povo. O profeta, ele não simplesmente satisfazia a curiosidade quanto ao futuro, como um adivinho. Não era uma obra de magia e de adivinhação. O profeta, quando ele falava do futuro, ele estava descortinando os projetos e propósitos de Deus na história. Não era uma narrativa do futuro que falava exaustivamente tudo pelo qual uma pessoa haveria de passar, mas era uma narrativa de futuro que representava simplesmente aquilo que o Senhor havia decidido revelar. O Senhor não decide revelar tudo. Aquilo que é encoberto pertence a Ele, mas aquilo que é revelado pertence a nós e aos nossos filhos. O profeta trazia a sua palavra para que o povo se alimentasse da palavra de Deus e se nutrisse da perspectiva que era trazida e dirigida pela palavra do profeta. Nesse sentido, a palavra do profeta criava a história. Criava a história não porque ele tinha o poder de determiná-la, de determinar os fluxos da história, mas a palavra do profeta representava a revelação dos fluxos, dos caminhos e dos vetores de Deus na história. E ele apresentava a história como algo que está sob o controle de Deus. A história não é um amontoado aleatório de fatos, ela não é cíclica, ela não é meramente um amontoado de coisas sem nexo e repetitivo. A história apresenta desígnio. Do ponto de vista cristão, a história tem alfa e tem ômega, tem princípio e fim. A história tem telos, significa que ela tem direção, ela tem rumo. E esse rumo, ele é dado pela narrativa soberana de Deus. Porque Deus, ele é o contador da nossa história e o escritor da nossa história. O salmista disse: todos os nossos dias estão escritos e determinados no teu livro, quando nenhum deles havia. Deus determina o fluxo da história. Paradoxalmente, nós tomamos decisões, nós temos liberdade, nós temos a capacidade de gerirmos as nossas escolhas, porém nenhuma escolha nossa transgride o propósito soberano de Deus. Nós não conseguimos fugir do plano soberano de Deus para nós. Tudo isso que eu estou falando é para apresentar a ideia do profeta. O profeta tem o objetivo de dar uma palavra que diz: Deus está no controle, Deus é soberano, Deus está no seu trono. Isso é tão claro que o profeta Isaías, nessa perspectiva de mostrar que a sua palavra profética apontava um caminho dirigido pela pessoa do trono, que é Deus, ele disse que no ano da morte do rei Urias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ou seja, o trono da terra estava desocupado, estava vazio, houve uma instabilidade política, mas ele vê um outro trono, o trono dos tronos,
o trono do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, e esse trono sempre está ocupado. A mensagem cristã é: o túmulo está vazio, mas o trono não. Deus está sentado no trono e está regendo a história de nossas vidas. Esse profeta, como todos os outros, sempre vive a experiência da sua cabeça ser colocada a prêmio simplesmente por dar uma palavra franca e honesta. Os profetas do tempo de Jeremias disseram que tudo iria bem, e eles curavam as feridas do povo superficialmente. Mas Jeremias, que dava uma palavra confrontadora, que dizia que os tempos não eram bons e que a indignação de Deus viria sobre Israel, sobre Judá particularmente, esse profeta ele foi perseguido e ele não foi ouvido pelo seu povo. Sempre o profeta vive a experiência de ver a sua cabeça sendo colocada a prêmio simplesmente por dizer a verdade. E a verdade que foi declarada por Elias foi a seguinte, versículo 1. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Não vai cair chuva do céu. Num tempo onde a agricultura era a base da economia, a chuva tinha um sentido muito mais presente na vida cotidiana das pessoas, e a ausência da chuva representava um tempo de sequidão, de estiagem e de fome. Faltaria comida, faltaria no campo semente e fruto, as árvores não frutificariam. Isso representaria uma calamidade e uma desordem em Israel. Israel experimentava constantemente orvalho. E também nos meses de outubro e nos meses de abril e de maio, havia chuva constante sobre o território de Israel. Isso era regular. O orvalho era regular o ano inteiro e a chuva era definida nesses períodos muito específicos. O período de outubro, de abril e maio aproximadamente. Mas agora o profeta está dizendo que não haveria de cair chuva por anos. Esse tempo que os céus se fecharam sobre Israel foi um tempo de 3 anos e meio. 3 anos e meio sem chuva. O anúncio da falta de chuva era o anúncio da falta de fertilidade. Era o anúncio da fome. Portanto, o profeta Elias, ele não era proclamador de boas novas, no sentido de dar uma mensagem que correspondia à expectativa de conforto e prosperidade do povo. A sua palavra, ela ia completamente ao avesso daquilo que o povo espera para si. Em todos os tempos e épocas, nós gostamos de fartura, de prosperidade. Se nós pudéssemos escolher em sã consciência, nós sempre escolheríamos a fartura e nunca a escassez. E é claro que essa é uma questão de sanidade. Ninguém em sã consciência vai preferir mais a escassez à fartura. Não. Porém, se nós pudéssemos blindar o nosso mundo contra todo tipo de problema, de turbulência, nós viveríamos uma vida de constante conforto. Mas esse não é o processo de Deus. Nós vivemos nesse mundo. A palavra de Cristo, ela é taxativa: no mundo tereis aflições. Você não pode mudar isso. No mundo tereis aflições. Isso é fato irreversível. Então, por uma questão de lucidez e de assimilação da palavra de Cristo, você precisa abraçar a verdade dessa palavra, por mais dolorosa que ela seja. No mundo tereis aflições. Mas a segunda parte da palavra de Cristo diz: mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A primeira parte você não pode alterar, você não tem controle. No mundo você terá aflição. Mas na segunda parte, quando Cristo ele nos ordena a termos bom ânimo, isso fala a respeito de algo que está dentro da nossa responsabilidade. Nós podemos, pelo Espírito Santo, aplicar a nossa fé
E ao invés de vivermos preocupados, ansiosos, desesperados, roendo as unhas, nós podemos ter bom ânimo. E bom ânimo por quê? Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. A razão pela qual nós podemos ter bom ânimo é porque nós cremos num Cristo vitorioso. Eu venci o mundo. Então, eu e você estamos juntos na tribulação. Sofrimentos iguais aos nossos estão acontecendo por todos os nossos irmãos, em todos os nossos irmãos, com todos eles, espalhados pela face da terra. Não há diferença entre eu e você no sentido de nós sermos companheiros de jornada e tribulação. O que pode haver diferença é que há cristãos que têm bom ânimo e há cristãos que se desesperam. Mas a grande verdade é que nós podemos entrar para a tribulação já sabendo da seguinte verdade: o Cristo que nos chama para a prova é um Cristo vitorioso. Eu venci o mundo. Nós podemos passar pelas provas, não com uma alma derrotada, não com um espírito cabisbaixo e prostrados, mas com a certeza de que nada nos separa do amor de Cristo Jesus e por isso nós somos mais que vencedores. Não somos mais que vencedores porque somos blindados das tribulações. Somos mais que vencedores porque Cristo está conosco. Essa foi a palavra de Elias. Não haverá chuva. E essa palavra veio através de um profeta que disse o que Deus faria. Esse era o desígnio de Deus. Esse era o plano de Deus. É importante para nós compreendermos esse texto saber que naquela época, particularmente no reinado de Acabe, que é o rei contra o qual Elias tem os seus debates acirrados e falas confrontadoras, havia grande idolatria em Israel. Israel havia abandonado uma declaração de fé monoteísta simples que diz que Deus é o único Senhor. E agora o único Deus, cuja glória não pode ser dividida com ninguém, estava em concorrência dentro do coração dos homens e das mulheres daquela nação. Eles não eram devotos simplesmente a Deus, mas eles eram devotos a um Deus estrangeiro chamado Baal. O culto a esse Deus foi intensificado através de Jezabel, que trouxe o coração do seu marido para a devoção ao Deus estrangeiro Baal. E particularmente Baal era conhecido como Deus da chuva e da fertilidade. A palavra do profeta, ela é muito clara e assertiva. Não haverá chuva. Ora, se Baal supostamente é o Deus da chuva e da fertilidade, a ausência da chuva poderia representar para aquelas pessoas a ausência de Baal. E quando o profeta diz, não haverá chuva por anos, mas ela voltará simplesmente através da minha palavra, ele está dizendo em nome do Senhor, que a chuva ela para pelo Senhor, e a chuva ela volta pelo Senhor. E se porventura isso acontecesse, e isso aconteceu porque a palavra profética, ela invariavelmente, ela se cumpre, isso mostraria para todo Israel que Baal é simplesmente ilusório. Baal não passa de uma imaginação humana que atribuiu a um determinado objeto da sua imaginação um poder que ele não tem. Elias, ele está comprometido em dizer que há um único Deus em Israel. E esse Deus é Deus da chuva, é Deus da fertilidade. Mas diferentemente de Baal, que era Deus de uma particularidade, de uma dimensão da vida, o Deus cristão, Jeová, o Pai de Jesus, ele não é um Deus que particulariza áreas da vida, ele é Deus sobre toda a história, ele é Deus sobre todos os segmentos humanos, ele é Deus sobre o nosso lazer, sobre os nossos sentimentos e afeições, sobre a nossa vida financeira, sobre a nossa devoção religiosa particular, ele é Deus sobre a nossa carreira profissional. Não há nada no mundo,
Não há nada na nossa vida com a qual a gente não possa se relacionar a Deus. Se existe alguma coisa na sua vida que você não relaciona a Deus, isso é muito problemático e isso é sintomático de um problema de fé, tanto para mim quanto para você. Porque o Deus que nós cremos, Ele é soberano, e a soberania de Deus lhe dá a prerrogativa de dizer: tudo me pertence. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. O Senhor criou o mundo, criou todas as criaturas e Ele mantém todo o universo. A palavra profética é para dizer que o Senhor é criador dos céus, da terra, dos mares, de todas as criaturas, que Ele usa tudo para o nosso bem e que tudo concorre para o seu propósito soberano. Essa era a palavra do Senhor. E Elias, diante da palavra que cerrou os céus, ele mesmo enfrenta a consequência da sua palavra profética. Em que sentido, irmãos? Elias, ele disse que o céu se fecharia, que não choveria. E quando os céus se fecham para Israel, o lugar no qual Elias estava, os céus eles não se fecham simplesmente para os ímpios. Os céus se fecham para os ímpios e para os justos. Os céus se fecham para todos. A chuva cai na horta do justo e do injusto. Mas quando a chuva deixa de cair, a chuva deixa de cair também para todos. Então Elias, ele cumpre uma palavra profética, ele vive dentro de uma palavra profética que traz consequências para a sua própria vida. Porém, apesar dele viver debaixo do mesmo céu, Deus agiu de maneira miraculosa sobre Elias. Vejam só, Elias não viveu num universo paralelo. Elias não viveu em outro mundo onde havia abundância e chuva, não. Ele viveu no mesmo mundo. Mas mesmo sem a chuva, não faltou provisão. E se mesmo sem a chuva não faltou provisão para Elias, eu creio que o Deus de Elias é o mesmo Deus. Essa é a nossa fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, e eternamente. Ele é invariável, não há sombra de mudança e variação no caráter de Deus. Ele não degenera, Ele não progride, Ele não piora nem melhora. Ele já é perfeição infinita e a sua palavra de amor empenhada para com os seus filhos, que promete inclusive o nosso suprimento, essa palavra haverá de se cumprir pelo simples fato de Deus não mudar. E desse Deus que não muda, ser um Deus de promessa e um Deus de amor. Se houve suprimento para Elias sem chuva, eu creio que pode ter suprimento para mim e para você, mesmo no tempo que a empresa está fechada, mesmo no tempo que compulsoriamente você teve que interromper o seu trabalho, ou que as receitas diminuíram, ou que talvez um outro irmão tenha sofrido o infortúnio de perder o seu emprego. Esse tempo, ele é difícil para todos nós. Há pessoas que conseguiram garantir a sua estabilidade no trabalho, e esses irmãos podem ajudar outros irmãos. Mas há outros também que sofreram reveses, que estão trazendo preocupação e ansiedade. E faz parte da nossa humanidade a gente se preocupar, mas faz parte também da nossa fé a gente triunfar sobre a preocupação. Deus, Ele nos traz provisões surpreendentes. Vejam o que aconteceu com Elias. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Elias foi para Querite, perto do Jordão.
Ele viveu solitário nesse lugar por muitos dias. E ele bebeu água de um riacho que ainda não havia secado com a chuva. E de maneira sobrenatural, o Senhor traz provisão para Elias através de um corvo. Um corvo, todos os dias, pela manhã e ao anoitecer, trazia pão e carne para Elias. Isso mesmo, vejam que plasticidade, que imagem irônica e até engraçada. Parece que o nosso Deus, ele tem senso de humor, e na sua multiforme graça, ele se utiliza dos meios mais surpreendentes e inusitados para mostrar que todos os meios podem ser instrumentalizados por Deus conforme Deus quer. Não existe nada que Deus não possa usar. Ele usou uma mula no passado, e agora Deus está usando um corvo. Um corvo era um animal impuro, e esse fato do corvo ser um animal impuro por si só, já traz uma imagem de estranheza, da provisão de Deus vir através de um corvo. O corvo era um animal impuro, isso significava que um judeu não podia comer da carne de um corvo, nem poderia tocar na carcaça de um corvo que estivesse morto, o defunto de um corvo. Mas esse corvo, que era um animal que não podia ser ingerido pelo judeu, por um hebreu, é o animal utilizado por Deus para trazer o alimento que o hebreu vai ingerir. O hebreu não podia comer o corvo, mas Deus se utiliza do corvo para trazer alimento para o hebreu, para que o hebreu se alimente. Mesmo debaixo de céus fechados, não faltou provisão para a vida de Elias. Os céus estavam fechados e Deus, ele usa um corvo. A Bíblia diz que toda a criação espera em Deus, que toda a criação está permeada pela sua bondade, todas as suas criaturas experimentam a generosidade do Senhor. Deus abre a mão e todos se alimentam da mão generosa de Deus que se abre sobre os passarinhos, sobre os pardais, sobre os animais silvestres e domésticos. Deus alimenta toda a criação. Se Deus fecha a mão e recolhe o alimento, todos ficam sem esse alimento, mas se Deus abre, todos recebem. Nessa dinâmica bíblica de que toda a criação depende do suprimento de Deus, a lógica é que se Deus, ele cuida dos pardais dos céus e de uma erva do campo que hoje existe com formosura, mas amanhã é atirada ao fogo, quanto mais o Senhor cuidará de nós, que fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Um passarinho não passa fome. Um lírio do campo, ele se veste com formosura, ao ponto de Jesus dizer que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com o esplendor que se vestia um lírio do campo. Jesus, ele haverá de nos dizer que nós valemos muito mais que os pardais. Nós valemos muito mais que as criaturas inferiores, que Deus ama. Mas nós valemos muito mais, nós que fomos criados à sua imagem e semelhança, com afeto, com racionalidade, com liberdade, com a capacidade de amar e de buscar santidade e de ver a face de Deus e cultuá-lo em espírito e em verdade. Deus tem um pacto de amor conosco. E Ele se utiliza até de uma criatura surpreendente. Ele muda o comportamento aparentemente natural daquela criatura, para trazer suprimento para Elias naquele riacho. É interessante que nessa dinâmica da Bíblia dizer que toda a criação espera em Deus, a Bíblia apresenta um relato bem específico sobre o suprimento de Deus sobre o corvo. Querem ver o que a Bíblia fala sobre como Deus, ele supre o corvo? Vejam comigo. Primeiro eu abro, você pode ouvir,
Em Jó capítulo 38, versículo 41, fala assim: quem dá alimento aos corvos, quando seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida. O corvo era um animal que vivia em lugares solitários. E era surpreendente que houvesse alimento para o corvo, que vivia em lugares tão solitários e inóspitos. Mas esse texto diz que os seus filhotes clamam a Deus. Toda a criação espera no Senhor. Até mesmo o filhote de um corvo espera no Senhor, e Deus alimenta os corvos que, segundo Jó, vagueiam por falta de comida. Jó diz que quando os filhotes dos corvos clamam por alimento, Deus dá alimento para os corvos, mesmo que eles vagueiam por falta de comida. É surpreendente que esse animal que vagueia por falta de comida, ele traga comida para Elias. É surpreendente que esse animal que vagueia, mas que nunca morre de fome, porque Deus cuida do corvo, traga alimento para alguém que vale muito mais que o corvo, que vale muito mais que os pardais dos céus. Agora vejam o que Jesus, no capítulo 12 de Lucas, também fala sobre os corvos. Capítulo 12 de Lucas. Capítulo 12 de Lucas, versículo 24. Diz assim: observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Eles não semeiam, não colhem, eles não juntam em armazéns, mas o Senhor cuida dos corvos, cuida desses que vagueiam procurando comida, e além deles não morrerem de fome, eles trazem comida para um profeta que precisava de comida. Profeta precisa de comida, gente precisa de comida, pobre, rico, pessoas de diferentes culturas, todos nós precisamos nos alimentar para a subsistência da nossa vida. E a vida, ela é preciosa para Deus. Não é que a comida vale mais que a vida, mas a comida é um meio através do qual Deus haverá de sustentar a nossa vida. A sua vida, a minha vida, são vidas preciosas para Deus. Se Deus ele trouxe na Bíblia, através de um instrumento surpreendente, eu quero lhe dizer que Deus continua trazendo o sustento para as nossas vidas através de meios surpreendentes. São pessoas que nós não conhecemos que batem à nossa porta, são ofertas generosas que surgem, é uma oportunidade de emprego numa hora de crise, é o coração aberto de alguém, é a comida que se multiplica. Deus tem os seus meios, e os seus meios são surpreendentes. Creia em Deus, porque se Deus não muda, ali estava Elias, recebendo dos corvos pão e carne, e bebendo a água do ribeiro de Querite. Mas depois de algum tempo naquele lugar, o rio seca. E essa imagem do rio secando, ela é muito interessante e curiosa para esclarecer o entendimento equivocado que nós podemos ter no exercício da nossa fé. Nós acreditamos muitas vezes que se a providência de Deus está conosco, isso significa que nenhuma adversidade virá. Logo, se Deus estava provendo de modo tão miraculoso para Elias, pão e carne, através de um corvo, essa seria então uma evidência para Elias, que naquele cenário tudo iria ser perfeito, tudo parecia caminhar para a perfeição naquele cenário, mas naquele cenário que existe milagre,
É o mesmo cenário onde, em algum momento também, passou a haver sequidão. O rio secou. Mas o rio seco, ele não depõe contra a presença de Deus na vida de Elias. O rio secou. E quando o rio secou, Deus ordena a Elias para sair daquele lugar, peregrinar, fazer uma jornada e procurar um outro lugar no qual Deus haverá também de lhe trazer alimento e provisão. E esse lugar para o qual Elias foi Sarepta, em Sidom, exatamente na terra da mulher de Acabe, Jezabel. A terra do sogro de Acabe, onde o sogro de Acabe era o rei. Elias vai para outro lugar. Ocorre em nossas vidas que nós buscamos comodismo, conforto, acreditando que tudo naquele cenário parece ser perfeito. Mas Deus, que na sua multiforme graça tem variados modos de nos suprir, Ele pode nos suprir através dos corvos, Ele pode suprir através de um ribeiro de água, mas Ele pode também secar esse ribeiro e dizer: eu vou te suprir agora em outro lugar, mas você terá que fazer uma viagem. A gente não gosta de mudanças, mas momentos de crises são momentos também de desafios, de mudança. São momentos que oportunizam para nós desafios novos para a nossa caminhada de fé. Elias não se abalou. Elias, ele simplesmente encarou uma jornada. E essa jornada o levou para um outro lugar surpreendente. Um outro lugar onde Deus também lhe supriu. Deus está nos suprindo. Mas pode ser também que Ele esteja nos chamando para jornadas, para mudanças, para repensar os alvos, para repensar o que é vil e o que é precioso. Isso pode representar também mudanças no sentido dos cortes que nós podemos fazer. Isso pode representar mudanças naquilo que deve ser prioridade na nossa vida e aquilo que é vil, que não é precioso e que pode ser considerado simplesmente um desejo, que pode ser engavetado, colocado de lado, para que em outro momento, talvez, oportuno, nós façamos uso daquela coisa. Isso pode representar mudanças que Deus muitas vezes borbulha no nosso coração. Nem toda mudança é uma mudança para um lugar de conforto e prosperidade. Mas os momentos nos quais os céus se fecham, são momentos que Deus nos desafia também para jornadas de mudança. Nós sempre pensamos em mudanças que vão nos levar para o lugar exato que nós gostaríamos de estar. O lugar de abastança, de prosperidade, o lugar de sucesso. Mas sabem qual foi o lugar para o qual Deus enviou Elias? Esse lugar foi a casa de uma viúva. Essa mudança não representou uma promoção na empresa, não representou ir para uma casa mais larga, mais espaçosa, não representou também a liquidação de todos os seus problemas. Ele foi para a casa de uma viúva em Sarepta. E segundo a própria narrativa de Jesus, acontece algo muito surpreendente nesse episódio. Jesus, ele diz que um profeta não é honrado na sua própria casa. E Elias, ele é uma exemplificação muito concreta de que um profeta não é honrado no seu próprio território. E ele foi para Sarepta, em Sidom, território estrangeiro. E ele foi recebido e acolhido por uma viúva. Jesus disse no Novo Testamento que havia muitas viúvas no território de Israel, mas Deus decidiu se instrumentalizar através de uma viúva estrangeira. E ali em Sarepta, quem era estrangeiro não era a mulher, mas quem era estrangeiro era Elias. Elias era estrangeiro. E pela própria conotação da palavra estrangeiro, estrangeiro vem do sentido de estranho. Estrangeiro tem a experiência existencial de estranhar.
de viver um mundo novo, desafios novos, conjunturas novas. As jornadas para as quais Deus nos chama são jornadas nas quais muitas vezes nós nos sentimos como estrangeiros, estranhamos tudo, precisamos nos adaptar a novas realidades. Mas ali, onde tudo parece caminhar para a hostilidade, pode ser o lugar no qual nasce a hospitalidade e a acolhida. Elias foi acolhido por uma viúva estrangeira, pela viúva de Sarepta. Eu quero destacar aqui, irmãos, que naquele tempo não havia previdência, não havia plano de previdência privada, não havia uma preocupação social de cuidar dos idosos ou de cuidar de uma mulher que havia perdido o seu marido. Numa sociedade patriarcal como daquela época, geralmente o marido era a única fonte de suprimento da casa, e quando uma mulher perdia o seu marido, consequentemente ela perdia a sua fonte de suprimento. Por isso, na listagem bíblica dos vulneráveis, nós temos o órfão que não tem pai, nós temos o estrangeiro que não tem país, nós temos o pobre privado de recursos financeiros, de casa, de bens e de conforto. E nós temos a viúva que é privada do seu marido, que era a sua fonte de sustento também. Elias será suprido através de uma mulher que não tinha suprimento humano. Uma mulher que não tinha previdência, que não era assistida, que não tinha um marido que pudesse suprir as suas necessidades. Novamente, a providência de Deus é surpreendente. E Deus escolhe os meios mais fantásticos e maravilhosos, exatamente para trazer no nosso coração um senso de maravilhamento e perplexidade, de que qualquer instrumento pode ser utilizado por Ele desde que Ele queira. Porque a força não está nos instrumentos, a força está no Deus que confere potência aos instrumentos. Ele conferiu potência ao corvo, Ele conferiu potência à viúva, e Ele pode conferir potência através dos instrumentos que Ele tem permitido chegar à nossa vida. Davi disse: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência desamparada. Deus cuida de nós. Nós valemos mais que os corvos que vagueiam procurando por comida. E o corvo que procura por comida, ele foi um instrumento de Deus para trazer comida. A viúva que procura por comida e sustento, foi um instrumento de Deus para trazer sustento para Elias. Que Deus maravilhoso nosso! Ele mostra que o universo pode despencar, os céus podem se fechar, mas ainda assim, Ele haverá de fazer o suprimento chegar na nossa vida. Essa viúva estava desesperançada, ela estava colhendo alguns gravetos para fazer um fogaréu e colocar em cima do fogaréu a farinha que ela tinha na panela, o azeite que ela tinha na botija e fazer um pão, alguma coisa feita de massa, um bolinho, para que ela e seu filho comessem e morressem. Essa foi a narrativa de desesperança daquela mulher para Elias. Ela não tinha perspectiva de vida, ela enxerga no horizonte da sua própria vida a morte, quando diz que fará a sua última comida para morrer, ela e seu filho. Mas aí o profeta vem e diz: faça essa última comida, mas primeiramente me serve, e depois vocês comerão. Ela podia pensar: se é a última comida, por que eu vou servir primeiramente o profeta para depois me servir? Mas ela foi desafiada a um ato de fé,
de que Deus haveria de suprir ela e seu filho e o profeta. E dando primeiramente ao profeta, ela estava dizendo: eu creio contra as impossibilidades. Existe uma determinação física de que esse pão vai acabar se consumido por uma pessoa. Mas a palavra do Senhor é que não faltará farinha na panela e azeite na botija. Porque Deus, Ele está para além da física. Ele está para além das nossas lógicas humanas. Ele estabeleceu leis, regularidades no universo. O universo ele tem estabilidade porque o próprio Deus criou as leis que a ciência estuda. Mas o nosso Deus está acima da nossa lógica. Crer em Deus não é crer no irracional, mas o ato de crer é um ato suprarracional, vai além da nossa capacidade intelectual. Não existe simplesmente lei no mundo, determinação de falência, de desespero, das coisas acabarem. Existe sobre o mundo a palavra que sai da boca de Deus. Existe transcendência, existe trono, e a palavra do profeta é esta: existe trono. O trono não está vazio. Existe narrativa na história. A história tem alfa e ômega, tem propósito e tem fim. Nós não iremos morrer, antes nós viveremos, como diz o salmista, porque Deus é por nós e porque Ele tem um pacto de amor conosco através do seu Filho Jesus. Irmãos amados, assim se cumpriu a palavra do profeta. Não faltou farinha na panela, não faltou azeite na botija, e por muitos dias, Elias, a viúva, o seu filho e aqueles que estavam na sua casa, outros foram chamados também para a celebração e para alimentarem-se. No meio da tribulação, quando a viúva só enxergava no horizonte da sua vida a morte, o surpreendente acontece: além de haver suprimento para ela, ela é instrumento para suprir outros. Isso nos revela que mesmo na hora mais difícil, nós ainda assim podemos ser generosos. O Senhor haverá de nos dar, e o Senhor haverá de nos dar para nós darmos, porque a nossa oração é: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Eu não peço o meu pão, eu peço o pão nosso, porque o pão que Deus me dá não é meu pão e pão do meu irmão. Meus amados irmãos, confiem no Senhor, porque o Deus de Elias é o nosso Deus. Os céus podem estar fechados, mas o Senhor levantará corvos, viúvas e meios e instrumentos surpreendentes para que nós digamos: há somente um Deus, e esse Deus é Jeová Jirê, Deus da providência. Eu confio nele, porque eu valho muito mais que os pardais e que os corvos, e ele me ama, ele ama você, homens e mulheres de pequena fé. Coloque a sua fé pequeníssima num Deus grande e poderoso, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar ao Senhor, já agradecendo pelo suprimento que Ele nos dá, porque Ele é Deus da providência. Deus amado, Deus de Elias, nosso Deus, Deus que diz: os céus vão se abrir, e Deus que depois diz, Deus que diz: os céus vão se fechar, e que depois diz: os céus vão se abrir. Deus que fecha e que abre, Deus que permite a sequidão e a seca, e que permite também a fertilidade e a chuva. Senhor, nós não te pedimos chuva, e nós não te pedimos sequidão, nós te pedimos provisão, Senhor. Nós te pedimos provisão quando houver chuva, e nós te pedimos provisão quando houver seca.
Senhor, supra-nos através dos instrumentos mais surpreendentes. Conforta o coração daqueles que estão aflitos, preocupados. Mostra, Senhor Deus, aos teus servos, Senhor, que Tu és Deus, que Tu estás no controle, que o trono não está vazio, que o Senhor é o Deus do alfa e do ômega, do princípio e do fim, de enredos e narrativas. O Senhor conta a história. Tudo tem um desígnio e um propósito para um Deus santo, doce, amável, justo e que tem um pacto de amor conosco. Um pacto que inclui o nosso corpo, que inclui as nossas necessidades. Portanto, Senhor, nós não vamos morrer, nós vamos viver para a Tua glória. Nós vamos, Senhor Deus, crer na provisão do Senhor. Nós vamos renovar a nossa aliança contigo. Nós te pedimos perdão por nossos pecados, por nossa incredulidade, pelas nossas murmurações, Senhor Deus. Porque muitas vezes nós andamos por vista e não por fé. Senhor amado, o Senhor é o Deus que cuida das viúvas e dos corvos, Senhor. E se o Senhor cuida dos corvos, o Senhor cuidará de nós. Se o Senhor cuida da viúva, Senhor Deus, isso mostra que o Senhor é o pai da viúva, é o marido da viúva, é o pai do órfão. O Senhor é aquele que cuida de nós, cuida da vida do Teu povo, cuida da minha vida, cuida das nossas vidas em nome de Jesus. Que esse período nos fortaleça, torne a nossa fé mais ousada, mais empreendedora, torne, Deus, os nossos atos de fé mais robustos, que nós não vivamos, Senhor Deus, com medo e com ansiedade, mas que o nosso coração se encha de esperança, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida de nós. Nós temos que nos mudar muitas vezes, fazer mudanças, mudar os alvos, corrigir as prioridades, cortar o desnecessário, para aprender o que é essencial. Senhor, ministra essa lição ao coração do Teu servo e da Tua serva, muda os nossos alvos nesse momento, Senhor, e se o Senhor quiser nos suprir, na casa da viúva, no lugar mais improvável, é para ali que nós nos mudaremos, porque nós não confiamos em lugares e em pessoas, nós confiamos no Deus que provê a viúva e que provê também, Senhor, para a ave do céu. Nós Te amamos, Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.